Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês ideias para reciclar, reaproveitar potes de plástico, qualquer pote de plástico que você tiver aí na sua casa. Se você acha que ele tem um formato interessante, bora pegar eles e transformar em decorações lindas do estilo boho para a gente decorar a nossa casa. E gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de ideias de decoração no estilo boho, de ideias de reciclagem, já vai deixando o seu like aqui embaixo para mim, que o seu like me ajuda muito. O YouTube entende que esse vídeo é bacana e recomenda ele para mais pessoas. Deixa também o seu comentário, não se esquece de me contar qual ideia você gostou mais, qual você quer fazer aí na sua casa. E se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito. Para a primeira ideia, eu vou reciclar esse pote de Veja. Então, eu comecei recortando ali em cima e ele tem esse relevo, que eu não queria esse relevo. Então, eu peguei uma massa. Essa massa aqui é aquela massa DAS, mas você pode utilizar também biscuit ou Durepox. Fui então colocando a massa ali onde tem o relevo para deixar tudo lisinho, tudo certinho ali no nível que eu queria. Essa massa que eu tô utilizando, ela precisa de água pra gente deixar ela lisa. Então, fui passando água ali pra deixar tudo bem lisinho. E o que sobrou da massa, eu amassei e fui enrolando ali, fazendo um rolinho pra colocar na boca desse pote, pra criar um detalhe ali no vaso. Então, eu enrolei e depois eu fui colocando ela ali em cima do pote. Fui modelando e recortando os excessos que eu não ia precisar. Aí depois fui juntando e continuei modelando ali. Depois que a massa secou, eu fui para a parte da pintura. E como esse pote ele era azul e tinha bastante coisas escritas, eu decidi passar um primer. Dei 2 demãos de primer. Depois eu peguei tinta PVA na cor marrom. Coloquei aproximadamente 2 colheres de tinta PVA e 1 colher de fermento em pó. Mas você pode utilizar também bicarbonato de sódio. Eu tô fazendo essa misturinha porque eu quero criar nesse vaso uma textura estilo cerâmica. Então, esse é o vaso com as 2 demãos de primer. Fui passando a tinta, fui pintando. Eu deixei essa tinta um pouquinho mais grossa para ela ficar com uma textura mesmo de cerâmica. Eu queria que visivelmente a gente pudesse ver essa textura. Então, por isso eu coloquei pouca tinta e bastante fermento, né, para essa quantidade de tinta. E olha só, como vocês podem ver aí, já formou uma textura. Vou esperar secar e daqui a pouco eu já volto para mostrar para vocês como ficou essa peça. Mas agora eu vou transformar esse outro pote aqui. Esse é um vidro de álcool. O álcool a gente tem utilizado bastante, né, hoje em dia. Então, tem bastante embalagem de álcool pra gente reaproveitar. Eu peguei essa daqui, recortei ali numa altura que eu achei legal. E aí, pra pintar, eu utilizei 1 colher de tinta PVA marrom, 1 colher de tinta acrílica branca e 1 colher de tinta de tecido na cor vermelho bebê. Isso mesmo, eu utilizei a tinta de tecido e não tem problema nenhum, vai dar super certo. Eu só utilizei ela para poder fazer esse pigmento, essa cor meio nude, um pouquinho mais clara. Coloquei também fermento em pó e pintei também a peça. Nessa peça, eu dei 2 demãos de tinta e não passei o primer. E aí, peguei uma corda de sisal e amarrei ali na boca do pote. Daqui a pouco eu já vou mostrar o resultado final para vocês também. Agora, eu vou reciclar esse pote aqui de Pringles. E para fazer essa ideia, eu vou utilizar também essas meia pérolas. Fui colando essas meia pérolas ali no pote, aleatoriamente, utilizando a cola para artesanato, aquela cola instantânea. Colei então em volta de todo o pote. E depois de colar todas as meias pérolas, o pote ficou assim. Peguei então tinta branca, aproximadamente 2 colheres também, e 1 colher de fermento em pó. Só que essa tinta branca que eu tô utilizando, ela é um pouquinho mais líquida, então ela não vai ficar tão grossa como a primeira ideia que eu fiz. Essa aqui ficou um pouquinho mais líquida.
ficou uma pasta um pouquinho mais líquida. E aí eu fui pintando a peça, e para cobrir essa peça que também era bem escura, tinha bastante desenhos, eu utilizei 5 demãos de tinta. E daqui a pouco vocês também já vão ver o resultado. Eu tô aguardando pro final que eu vou mostrar todas essas peças juntas para vocês. Mas antes disso, eu vou reciclar esse pote aqui também, que era um pote de creme, creme de salão, era da minha mãe, eu peguei lá na casa dela e decidi reciclar também. Retirei então a tampa, retirei o rótulo também e limpei o pote. A parte de dentro eu lavei bem bonitinho para tirar todos os resíduos de produto, e na parte de fora, além de lavar, eu também passei álcool e fui limpando ali para deixar essa peça bem limpinha para a gente conseguir pintar ela também. Peguei a mesma misturinha da ideia anterior de tinta branca com fermento em pó, mas como eu falei para vocês, vocês podem utilizar também o bicarbonato, e fui pintando a peça por completo. Para essa ideia, eu dei 2 demãos de tinta, e na segunda demão eu acrescentei mais fermento para a tinta ficar mais grossa, né? Ficar uma espessura mais grossa, para dar o efeito que eu queria, mais de cerâmica mesmo. Depois eu peguei canela e fui jogando ali em cima da pintura, porque eu queria fazer um efeito nessa pintura. Fui jogando, só que não ficou do jeito que eu queria. Então eu peguei o pincel, fui espalhando essa canela que eu joguei, fui meio que limpando, e depois eu vim com a canela novamente e fui passando com a mão mesmo. E aí eu consegui dar o resultado que eu queria, a textura que eu queria. E aí depois eu vim com mais um pouquinho de tinta branca e fui passando ali nos lugares que eu não queria que tivesse a textura da canela, né? Então fui pintando ali para fazer o acabamento. E ficou assim, gente, eu gostei bastante do efeito que ficou essa pintura com a canela, mas eu quis dar um detalhe a mais também ali nesse pote. Então eu peguei a corda de sisal e passei também ali na parte de cima do pote, para não ficar muito com cara de pote, sabe? Para fazer um detalhe a mais mesmo. Passei então ali em cima. Para não gastar muita corda, eu não encapei ele por completo. Eu coloquei um pedaço de corda embaixo e mais um pedacinho em cima. E esse é o resultado, gente, de todas as ideias. Essa é a primeira ideia que eu fiz. Olha só que lindo que ficou. Essas bolinhas que estão aparecendo aí embaixo, que eu estou mostrando para vocês, eu já ensinei a fazer aqui no canal e o link delas vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Essas folhinhas que parecem folhas secas, eu fiz reciclando caixa de papelão. E o próximo vídeo do canal vai ser ensinando a fazer essas folhinhas. Então, assim que esse vídeo for pro ar, eu vou deixar o link dele aqui embaixo também na descrição desse vídeo, para vocês irem conferir como fazer essas folhinhas. Coloquei também alguns trigos secos, né, para decorar. Utilizar esses trigos deixa tudo com mais cara de borro, e essas folhinhas de papelão também dão esse efeito e fica muito lindo pra gente decorar os nossos ambientes, decorar a nossa casa. E essas foram as ideias de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo!